Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira o economista Roberto Luiz Troster analisando os primeiros 100 dias do governo Bolsonaro. O professor Joelson Sampaio comentando sobre privatizações e investimentos em renda variável. O advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre insegurança jurídica na atividade empreendedora, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do Simpes, Joseph Cury, recebe o supervisor-geral do Imposto de Renda do Estado de São Paulo, Walter Coppi. Fique conosco. Dias. O governo Bolsonaro completou, nesta quarta-feira, dia 10 de abril, 100 dias no governo. Começou com expectativas elevadas, todavia o desempenho nos 100 dias foi aquém do esperado. O desemprego aumentou e as projeções do crescimento do PIB caíram. Dois motivos para isso. Primeiro, se gastou muita energia no que era pouco importante, então o presidente foi para o Chile, para Israel, que são parceiros de menos importância, e deixou de lado parceiros como a China e a Argentina, que têm um volume maior no comércio com o Brasil. Segundo, todas essas atenções estão focadas para as finanças do setor público, reforma da Previdência e a estabilização da dívida pública do governo. Mas pouca atenção está sendo dada às finanças do setor privado. O que pode acontecer no futuro? Parte do desempenho fraco é porque é uma equipe inexperiente, quer dizer, apesar do conhecimento, eles têm pouca experiência de governo. Então, o que todos esperam, todos torçam, é que se corrijam isso e que o governo comece a focar numa coisa só: um Brasil com mais emprego, mais crescimento e mais bem-estar para todos. De abandonado e esquecido a redescoberto, o Mirante 9 de Julho tornou-se um local único para quem ama arte, música e cultura. Mais que um monumento histórico recuperado, é também espaço cultural, cafeteria e restaurante, ou seja, um ponto de encontro para turistas, moradores, trabalhadores e curiosos da região mais efervescente da cidade. Um dos programas mais legais para fazer por lá é curtir um cinema ao ar livre. Com uma mistura de estilos e programações temáticas que envolvem diferentes assuntos, o Mirante se tornou uma opção extremamente interessante para os amantes da sétima arte. Visite na Rua Carlos Comenali, sem número, na Bela Vista. Vamos falar de privatizações e possibilidades de investimento em renda variável. O governo atual tem um programa de privatização, principalmente para algumas empresas que estão listadas na Bolsa, como a Eletrobras, por exemplo. E esse programa pode abrir uma possibilidade de investimentos nessas empresas, porque geralmente quando você tem uma privatização, o mercado entende como uma melhora em termos de eficiência para a empresa, e isso acaba gerando uma valorização no valor do papel. É isso que a gente observa nos históricos de privatizações do Brasil, e por conta disso pode abrir uma possibilidade de investimento nesse mercado. Vale a pena lembrar que, embora você tenha um desenho de privatizações, o ano de 2019 começou com ótimos indicadores no mercado financeiro, mas que tem mudado por conta de alguns deslizes do governo em relação à reforma da Previdência e outras reformas que o governo tem procurado discutir com o Congresso, mas tem tido dificuldade. Então, essa dificuldade inicial do governo tem refletido no mercado financeiro. Geralmente, quando o governo ele tem uma dificuldade de avançar politicamente, a gente tem dois efeitos no mercado financeiro, que é o dólar sobe e a bolsa cai. E é isso que a gente observou recentemente, mas tem um bom cenário em termos de reforma da Previdência. Então, se a reforma começar a avançar no Congresso, a gente tem uma expectativa bastante positiva do mercado, ou seja, aí provavelmente a Bolsa vai valorizar bastante esse ano.
podendo chegar a 120 mil pontos e, consequentemente, o dólar também arrefece, ou seja, ele se desvaloriza frente ao real. Vale lembrar que sempre renda variável implica em risco, risco e retorno. Então, se você quer alavancar os ganhos, renda variável pode ser uma boa opção, uma ótima opção, mas nunca pode esquecer que tem risco, né? E num cenário como o atual, onde o governo é novo, enfim, tem discutido ainda essas reformas com o Congresso, isso pode aumentar a volatilidade desse mercado. Mas sempre é uma boa opção para quem quer alavancar ganhos. Não conseguimos imaginar a cidade de São Paulo nos dias de hoje sem o metrô, não é mesmo? Ele é fundamental para a mobilidade urbana, sem dúvidas. Em 2012, por exemplo, o metrô de São Paulo foi considerado o melhor sistema de transporte sobre trilhos da América Latina pelo The Metro Awards, uma das mais respeitadas premiações mundiais do setor. A linha 2 vermelha, que liga a Zona Oeste à Zona Leste, entrou para o Guinness Book por ser o trajeto mais movimentado e denso de todo o mundo. Para se ter uma ideia, nos horários de pico, são transportados 80 mil passageiros por hora em média, o que representa em torno de 2 mil pessoas por trem. O metrô de São Paulo possui 6 linhas, 96 quilômetros de extensão e 83 estações. Essa, você sabia? Recentemente, o governo federal anunciou a elaboração de um pacote para alavancar a economia. São 4 itens, 4 frentes em que procura trabalhar para haver, portanto, incentivo na atividade empreendedora no investimento. Vamos destacar entre eles a simplificação e desburocratização de várias questões relativas à atividade empresarial. Também o estímulo e a qualificação profissional como gerador e qualificação do trabalhador. O fomento à tecnologia e à inovação, bem como a redução de barreiras regulatórias. Sem dúvida, esses são itens importantes para facilitar e estimular a atividade empreendedora, bem como gerar novos empregos, acabar ou diminuir violentamente a situação de desemprego que nós temos. Porém, apesar de todas essas frentes serem muito importantes, há outras questões que ainda dificultam e servem de um desincentivo à atividade empreendedora e ao investimento. Falamos do problema da segurança jurídica. Veja, não se pode simplesmente trabalhar quando não se sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Isso é uma parafernália de normas, de regras que se define hoje, mas que amanhã, por uma questão de interpretação ou por qualquer outro tipo de conveniência, simplesmente se diz não vale mais e nós agora temos uma regra nova ou uma interpretação nova. No ano passado mesmo temos alguns exemplos. A questão da desoneração da folha de pagamento, onde muitos empresários faziam a opção no início do ano e constava lá que a opção seria irrevogável e irretratável para aquele exercício. Faz toda uma programação e quando foi no meio do ano, uma medida provisória, uma nova norma simplesmente diz não há mais essa regra da desoneração. Aquela questão irrevogável e irretratável passou a ser revogada pelo próprio poder público. O que nós estamos falando é de segurança jurídica. Se estabelece uma norma, se estabelece uma regra e ela deve ser seguida até o final. É esse tipo de insegurança, onde se altera as normas ou muitas vezes na interpretação ou até na regulamentação de uma lei ou de um decreto, uma portaria, uma instrução ou uma interpretação altera totalmente o significado ou a própria intenção do legislador, ou aquilo que se apresentou ao contribuinte e ao cidadão como sendo seguro e correto. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Walter Kopp. É o responsável por todo o imposto de renda pessoa física no estado de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Nós é que agradecemos mais uma vez o convite. O que mudou no imposto de renda nesse exercício
de 2019, claro que ano base 2018. Um ano de poucas novidades. Nós temos uma novidade importante para o contribuinte, que é a exigência do CPF para todo e qualquer dependente. A Receita começou a preparar isso já há alguns anos, a cada ano baixando a idade para se exigir o CPF. O ano passado, a partir de 8 anos, já foi exigido. Para 2019, todo e qualquer dependente só pode constar nessa situação se possuir o CPF. Na verdade, cada vez mais a Receita Federal, com mais informações e com uma tecnologia agregada cada vez maior, é isso? Exato. A própria exigência do CPF vai nessa linha, porque sem o CPF, aquele dado fica sem uma amarração para fins de cruzamento. A partir do momento que todo e qualquer participante da declaração, numa declaração eu tenho 3 possíveis participantes, o próprio declarante, o dependente e o alimentando. E agora os 3 estão com o CPF, toda e qualquer informação a respeito deles são amarrados a esses CPFs. Na verdade, a tecnologia agregada no Imposto de Renda ou na Receita Federal é uma das melhores do mundo hoje, o senhor diria? Sem nenhuma dúvida, inclusive com relação à utilização da internet para a entrega da declaração, a Receita do Brasil, ela é pioneira no sentido de estender a todos a possibilidade, já há alguns anos que toda e qualquer declaração é entregue através da internet. Nesse aspecto é modelo para as receitas federais ou equivalentes do mundo. A própria Microsoft, há alguns anos atrás, nos mandou uma menção honrosa pela utilização dos sistemas informatizados para o imposto de renda. Este ano me parece que tem uma novidade, e nós não podemos afirmar, mas queremos ouvir a sua informação, de que no prazo de até 24 horas você vai saber se a sua declaração está correta ou errada. É isso mesmo? É isso, e eu diria mais, no momento que o contribuinte transmite a declaração, que ele entrega a sua declaração, nós temos a descompactação desse arquivinho enviado, procedimentos de segurança, logo em seguida os cruzamentos já começam. A divulgação que nós tivemos esse ano é 24 horas para ter uma mensagem para o contribuinte. E aqui a gente aproveita para lembrar ao contribuinte que está nos assistindo que, ainda que ele veja alguma mensagem que possa indicar alguma pendência, é importante que ele aguarde, pelo menos até o final do prazo, a 30 de abril, para que ele tome alguma iniciativa para resolver esta pendência. Por quê? O processamento é tão rápido que, se o contribuinte entregou cedo, pode ser que uma informação de terceiros, que será cruzada com a informação que ele colocou, ainda nem foi entregue. Eu vou dar um exemplo aqui. Você usou um serviço médico, de um médico pessoa física, não clínica nem hospital, e você fez esse pagamento para o médico está obrigado a informar individualizado seu CPF e o valor que você pagou. Só que você entregou já, dia 7 de março, entregou a sua declaração. O médico vai entregar em 30 de abril. Nesse período está faltando a informação para o cruzamento, mas ainda ela não indica uma pendência. Quando o processamento se fechar, a pendência vai desaparecer. Então, 24 horas depois, você tem as informações da situação de processamento, mas aguarde pelo menos até 30 de abril para buscar solução de eventuais pendências. Como que a Receita Federal, a nível de pessoa física, vai fazer esse comunicado? Será via internet? Como será? Porque Importante. Muito se tem hoje de fraudes e muito se tem de roubo de informação. Como que quem está participando conosco do programa, nos assistindo em casa, consegue saber se é da Receita, se não é da Receita, e evitar os famosos golpistas? Perfeita a abordagem. Primeira informação importante para você que está nos acompanhando.
A Receita Federal não encaminha mensagens por qualquer meio não solicitadas. Ela não usa esse recurso. Você, nessa época, como é o assunto do momento, recebeu uma mensagem falando qualquer coisa do imposto de renda, clique aqui, isso é fraude. Apague imediatamente essa mensagem. Qual é a nossa recomendação? Crie um código de acesso, ou seja, mediante a informação dos 2 últimos recibos de entrega das suas declarações, você cria um código de acesso, entra no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, na página da Receita Federal na internet, rfb.gov.br, e lá você vai em extrato de processamento da declaração. Todas as informações estão ali. E mais, como todo mundo hoje possui um aparelho, um smartphone, um celular, é possível, inclusive, cadastrar esse aparelho, aí sim, de forma autorizada, para receber um aviso se sua declaração tiver qualquer informação que a Receita queira te passar. É seguro, porque você vai lá no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, atribui um nome para esse aparelho. Por que nome e não número? Porque eu posso cadastrar um tablet que não tenha o chip. Vou para o aparelho, o qual eu acabei de cadastrar lá e criar uma senha. No aparelho eu instalo o aplicativo Meu Imposto de Renda e, na hora que eu digito o meu CPF, o sistema identifica que tem uma senha criada lá na web. Digito aqui no meu aparelho essa senha, fecho a segurança necessária e, a partir desse momento, se a sua declaração entrar em malha, você recebe o avisinho. Saiu da malha, recebe o avisinho. Sua restituição foi para o banco, também vai o avisinho. É a forma mais prática e segura de acompanhar o processamento. Quais seriam as dicas para não cair na malha fina? Quais seriam as sugestões éticas, morais e legais de dicas que o senhor daria? Primeira recomendação: o problema da declaração não está no momento em que o contribuinte se senta lá na sua máquina para fazer. É na organização da documentação durante todo o ano, porque ele declara agora, mas se refere a 1º de janeiro a 31/12 do ano anterior, no caso 2018. É ter à mão todos os documentos. Para quê? A motivação que mais leva pessoas para a malha é exatamente omissão de rendimentos, tanto do próprio declarante, do contribuinte, como de dependentes que ele coloque na declaração. Ele acha, por exemplo, que o filho estagiário ganha um salário baixo, uma remuneração baixa, que aquele valor não precisa colocar. Aquele rendimento dele, isoladamente, é tributado a alíquota zero, ou seja, não paga imposto. Entretanto, a natureza daquele rendimento é rendimento tributável sujeito a ajuste. No momento que eu trago para a declaração esse dependente, eu vou me beneficiar da dedução da dependência, despesa médica, despesa com instrução e toda e qualquer outra despesa dedutível. Entretanto, qualquer valor de rendimento que esse dependente tenha, eu também tenho que informar na declaração e será tributado em conjunto com o declarante, no meu exemplo aqui, o pai. Então, primeira dica: lance todas as informações na sua declaração. A malha fica mais longe, tomados esses cuidados. Qual é a relação da Receita Federal e o NAF? O NAF é um programa de absoluto sucesso. Aliás, um abraço para a Ana Paula, que é a gerente nacional desse produto, que faz com que uma função social da Receita Federal, com parceria com as universidades, seja realizado com absoluto sucesso. O que é o NAF? Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil. Ele permite que os estudantes de contábeis tenham, com o apoio da Receita Federal, a possibilidade de realizar o melhor laboratório possível, que é atender contribuintes em situação real. Eles vão orientar, ajudar o contribuinte a cumprir a sua obrigação no imposto de renda da pessoa física. Esse é o momento, março e abril, que os NAFs mais atendem cidadãos, especialmente, porque esse é o foco, os chamados hipossuficientes, aqueles que não teriam condição de estar pagando
pelo serviço. É um projeto nacional que o Brasil, inclusive, exportou para a América Latina, América Central, e hoje quase 400 universidades já estão atendendo e levando um atendimento supervisionado pela Receita, são treinados pela Receita os estudantes de contábeis. Na verdade, nós estamos assistindo desde 2015 a um não aumento da tabela do imposto de renda, pessoa física. Isto é um aumento de carga tributária indireta. Claro que nós sabemos que não é a Receita Federal que faz isso, mas é a política econômica. É um fato real que está ocorrendo desde 2015 esse aumento de carga tributária indireta? É uma questão de política econômica, política fiscal, mas é óbvio que se a tabela não é atualizada, o contribuinte teve um aumento salarial, a tabela não acompanhou, ele poderia inclusive estar desobrigado, ele passa a estar obrigado. Nesse aspecto, sem dúvida que há um aumento da carga tributária. Nós estamos assistindo nos últimos anos a uma movimentação extremamente forte do Poder Judiciário em crimes patrimoniais, lavagem de dinheiro, enfim. E a grande pergunta é o seguinte: a Receita Federal tem todas as informações. É lá que nasce a maioria desses serviços de inteligência, de lavagem de dinheiro, etc. Essa informação é correta? Sim. Quando uma operação é deflagrada, significa que previamente, 1 ano, 2 anos anteriores, análises patrimoniais, com base nos dados que a Receita tem, estavam sendo trabalhadas. Por que não aparece? Porque nós estamos sujeitos ao sigilo fiscal. Então a Receita faz a apuração, o Serviço de Inteligência faz o trabalho dele, embasa as denúncias, Ministério Público, operações diversas, mas não é a Receita que vai divulgar isso e jamais vai divulgar o dado daquele contribuinte, porque nós estamos obrigados legalmente a manter sigilo fiscal de todas as nossas operações. E a quantidade de dados que a Receita tem é gigante. A Receita tem a vida de todo mundo nos seus computadores. Então temos que ter um cuidado muito grande com isso. Agora, o próprio contribuinte, ele fica sabendo o que está ocorrendo, porque ou ele caiu na malha fina, ou ele tem esclarecimentos, etc., ou isso ocorre em absoluto sigilo? Depende da situação. Eu costumo diferenciar o erro do crime, né? Um erro cometido, a gente falou agora há pouco do processamento rápido. O contribuinte já pode saber se cometeu algum erro e, sendo erro eu corrijo. Quando é alguma artimanha, alguma fraude, que está lá no direito, fraude, dolo e simulação, aí são práticas de crimes que a Receita detecta e faz a correspondente representação fiscal para fins penais. Ela cuida da parte tributária e passa para a esfera da justiça para cuidar da questão da penalidade pelo crime cometido quando houver. Ou seja, as pessoas ficam sabendo, elas, de que realmente existe esse processo. Não é que é um negócio escondido, feito na calada da noite, é transparente. E começa na Receita Federal. Isso. E depois os outros órgãos é que dão sequência. Exatamente. Nós chegamos ao final do nosso Já tempo. acabou? Eu pediria as suas considerações rápido, finais. Agradecer mais uma vez a essa oportunidade, a todos que nos acompanharam, muito obrigado, e sempre que nos chamarem, aqui voltaremos. Nós que agradecemos a sua participação, aos esclarecimentos, ao trabalho da Receita, ao trabalho da Ana Paula, que tem feito um trabalho fantástico, em nome de toda a equipe da Receita, pessoa física, né, que o senhor é o responsável, no estado de São Paulo. Nosso mais profundo agradecimento. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!